administrativos, aposentados, pessoal do Conselho Fiscal, os novos delegados, familiares. E o evento de posse vai ser iniciado aqui pelo companheiro Giovanni Gonçalves, que é assessor jurídico do sindicato, vai dar início aos trabalhos. Com a palavra do Dr. Giovanni, mais uma vez obrigado a todos. Esqueci também dos mesários, obrigado aos mesários da Comissão Eleitoral aí, que nos apoiou nas eleições. Boa tarde a todos. Então vamos dar início à nossa solenidade, onde serão empossados os diretores administrativos, Conselho Fiscal e delegados por regiões do Estado para o quadriênio 2024-2028. Fazendo aqui uma ressalva, deveríamos ter aqui o presidente da Comissão Eleitoral, o senhor Paulo Renato Esteves da Rosa, que deveria então conduzir essa solenidade, essa cerimônia, mas por estar adoentado, a gente então vai fazer a leitura dos termos no lugar do companheiro, o senhor Paulo Renato Esteves da Rosa. O primeiro termo de posse é o da diretoria administrativa e do Conselho Fiscal dos Sindicatos Ferroviários do Rio Grande do Sul, quadriênio 2024-2028. Conforme previsto no artigo 101 do Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias no Estado do Rio Grande do Sul, Sindiférez, aos 24 dias do mês de outubro de 2024, na sede do sindicato, localizado na rua Voluntários da Pátria 595, conjunto 505 a 509, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de acordo com as informações constantes do edital de convocação e do respectivo aviso resumido publicado aos 9 dias de setembro de 2024, no Jornal 0 Hora, reuniram-se os ferroviários do sindicato para realizarem a posse da diretoria administrativa e do Conselho Fiscal, que cumprirá o mandato de 19 de outubro de 2024 a 18 de outubro de 2028, cujas eleições foram realizadas nos dias 27 a 29 de agosto de 2024. O senhor Paulo Renato Esteves da Rosa, presidente da Comissão Eleitoral, nesse momento por aqui, por mim representado, para dar seguimento aos trabalhos, vai nominar os integrantes da chapa vencedora, declarando os mesmos empossados nos cargos da diretoria administrativa. Presidente, João Edacir Calegari Moraes. Secretário-geral, Jair Maciel Moraes. Primeiro secretário, Roseli Souza da Silva. Segundo secretário, Marcos Cabreira Tomé. Tesoureiro-geral, João Francisco Barreto Curti. Primeiro tesoureiro, Mário Sérgio Pereira de Freitas. E segundo tesoureiro, Paulo Júnior da Silva de Araújo. Diretor-geral de Imprensa e Divulgação, Altemir Maciel Moraes. Primeiro diretor de Imprensa e Divulgação, Dani Roberto Feiberg de Oliveira. Segundo diretor de Imprensa e Divulgação, Edi Loureiro Fagundes. Diretor-geral de Departamento de Aposentados e Pensionistas, Nelson Luiz Spiazzi Júnior. Primeiro diretor do Departamento de Aposentados e Pensionistas, Sidney Zientarski Cardoso. Segundo diretor do Departamento de Aposentados e Pensionistas, Nelly Santos de Oliveira. Diretor-geral de Assuntos Jurídicos, Sérgio Fernando Quintanilha. Primeiro diretor de Assuntos Jurídicos, Leandro Gomes. Segundo diretor de Assuntos Jurídicos, José Francisco Ferreira. Passamos à nominata do Conselho Fiscal, eleito e agora empossado. Adão Menezes Flor, Múcio da Silva Nunes e Wilson da Silva de Souza. Suplentes do Conselho Fiscal, Rosa Maria Oliveira da Silva e Wilson Roberto Pinto Lemos.
A mesa sendo composta pelo presidente da comissão eleitoral, nesse ato por mim representado, o senhor Paulo Renato Esteves da Rosa, e secretariado por nós aqui também representado, o senhor Hélio Bueno da Silveira, convoca os diretores eleitos e empossados para firmar o compromisso de assunção do mandato que agora lhe é entregue. Pediria que todos ficassem de pé, dos diretores e conselheiros, para conosco repetir o termo de juramento de posse. Assumo o compromisso de respeitar o exercício do meu mandato e o estatuto vigente da entidade. Obrigado. Pode sentar. Lavra-se a presente ata e nada tendo mais a declarar. O presidente da comissão eleitoral, aqui por nós representado, e encerrados os trabalhos, a ata vai assinada por todos os integrantes da diretoria administrativa e do Conselho Fiscal e pelo secretário da comissão eleitoral. Porto Alegre, 24 de outubro de 2024. Passamos agora à ata de posse dos delegados regionais do Sindiférios, quadriênio 2024-2028. Aos 24 dias do mês de outubro de 2024, às 14 horas e 30 minutos, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias do Estado do Rio Grande do Sul, situado na Rua Voluntários da Pátria 595, conjunto 505 a 509, Galeria Santa Catarina, nesta cidade, centro de Porto Alegre, de conformidade com o Estatuto da entidade, foi realizada a solenidade de posse para delegado regional da entidade para a gestão de 2024-2028, cujas eleições foram realizadas nos dias 27 a 29 de agosto de 2024. O senhor Paulo Renato Esteves da Rosa, por nós representado, presidente da comissão eleitoral, para dar prosseguimento aos trabalhos, nomina os delegados eleitos, declarando os mesmos empossados nos cargos a seguir discriminados. Região 1, Pablo Cassiano Araújo Schweitzer. Região 2, Rodrigo Garcia da Silva. Região 3, Marcos Vinícius Rosa Correia. A mesa também foi composta pelo presidente da comissão eleitoral por nós representado, o senhor Paulo Renato Esteves da Rosa, e também representado aqui o senhor secretário Hélio Bueno Silveira. Convido a todos agora, que são os eleitos para delegados, os 3 delegados eleitos, que levantem-se para prestar o juramento no momento da posse. Assumo o compromisso de respeitar o exercício do meu mandato e o estatuto vigente da entidade. Obrigado. Lavrada, presenteada e nada tendo mais a declarar, o presidente da comissão eleitoral deu por encerrados os trabalhos. Essa ata vai assinada por todos os delegados regionais eleitos e pelo secretário da comissão eleitoral. Muito obrigado. Passamos a palavra agora para o nosso secretário-geral, senhor Jair Moraes. Bem, pessoal, gostaria de saudar aqui a presença da professora Alice Benvenuti, que é diretora do Museu do Trem de São Leopoldo, parceira do sindicato aí há vários anos, né? E convidá-la aqui para compor a mesa conosco, por gentileza. Boa tarde. Pessoal, diferente dos outros anos, né? Acho que alguns lembram aqui que normalmente na posse da diretoria a gente tinha a companhia dos sindicatos co-irmãos aí do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro,
do Ceará, né? Todos filiados à federação, mas infelizmente esse ano, em função de um compromisso que houve aí fora do país, a gente não pôde contar com a presença dele, tá? Mas eu vou ler aqui uma homenagem que a gente recebeu do presidente da federação, né? Em nome de todos os sindicatos filiados, que diz assim: prezado amigo, irmão João Calegari e toda a diretoria, é com imensa alegria e entusiasmo que venho em nome da diretoria da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e seus sindicatos filiados parabenizar cada um de vocês pela posse em seus novos cargos. Este é um momento significativo e repleto de simbolismo, que marca o início de uma nova jornada cheia de desafios a serem enfrentados e oportunidades a serem exploradas. Notadamente, após enfrentar a tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul e praticamente acabou com o modal ferroviário, tenho certeza que sua liderança será crucial e tenho plena confiança de que, sob a orientação e amadurecimento de vocês, o Sindiférix não só manterá o seu curso, mas também alcançará novas conquistas e realizará projetos inovadores que beneficiarão a todos os ferroviários. Ao longo dos anos, testemunhei o comprometimento e a dedicação de cada um de vocês no desempenho de suas funções. Essa nova fase traz consigo a expectativa de que juntos vocês tomarão decisões sábias que impactarão positivamente não apenas o nosso ambiente de trabalho, mas também toda a comunidade que serve. Que este novo ciclo esteja repleto de sucessos, fundamentado no compromisso, na união e na transparência. Acredito que pela força do trabalho colaborativo e pela determinação de cada um, serão capazes de superar quaisquer obstáculos que possam surgir pelo caminho. Estou ansioso para ver o impacto positivo que suas decisões e lideranças trarão para todos nós. Espero que possamos caminhar juntos por essa nova etapa de maneira harmônica e produtiva. Parabéns a todos vocês e desejo um excelente trabalho na condução do desafiador destino da categoria no Estado. Contem sempre conosco, um grande e fraterno abraço a cada um de vocês. Francisco Aparecido Aparício, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. Eu vou pedir para o João ler as outras mensagens, um probleminha popular. Senhor João Edacir Calegari Moraes, agradeço o honroso convite para participar da posse dessa diretoria e desse sindicato, mas a idade vem nos impondo limites. Mas quero te desejar a ti, tua família e teus pares dessa diretoria sucesso e empenho para não deixar desaparecer a ferrovia, principalmente do nosso estado. Que Deus abençoe sempre vocês e todos vós, e são os vossos deste colega e amigo Zanella. É um cidadão ferroviário aposentado, 86 anos, nosso parceiro, foi presidente vários anos na Associação dos Ferroviários da cidade de Rio Grande e manda essa mensagem a todos os eleitos da diretoria. Também uma homenagem de um outro parceiro nosso, lá de Bagé também, o senhor Leno Vidarte, ao senhor João Edacir Calegari Moraes, meu bom dia, e parabéns a essa competente diretoria administrada e a seu João, ao João e demais membros do meu abraço. Não pude estar aí por mais que estivesse 4 anos de vitórias. A categoria ferroviária merece. Mensagem do Leno Bagé. Pessoal, gostaria de saudar também a presença do companheiro ferroviário aposentado, presidente do Grêmio Esportivo Ferrinho e sua esposa, né? O nosso querido Hélio Bueno da Silveira, o Elinho, né? Que é o secretário-geral da Comissão Eleitoral, e aproveitar para pedir para ele vir compor a mesa aqui conosco também.
Então vamos fazer o seguinte, enquanto o Hélio faz a maquiagem ali, né? Passar então para o doutor Giovanni, que é nosso assessor jurídico, que vai ler uma mensagem aqui a respeito da posse do momento sindical aí que a gente atravessa. Novamente, boa tarde a todos. É um prazer poder compor essa mesa e vamos buscar nesse momento passar algumas mensagens e alguns princípios que nós entendemos que o sindicalismo deve perseguir e prosseguir naquela caminhada para alcançar um desiderato que venha preservar toda a classe ferroviária e toda a categoria trabalhadora do nosso país. Todo sindicalista deve aproveitar o momento que se reúne com seus companheiros para provocar reflexões, principalmente a reflexão de que é possível sim transformar a sociedade. O sindicalista, por essência, é um agente de transformação social. O conhecimento, a mudança é de todos e para todos. Temos o direito, mas também o dever, de fazer parte da história da classe trabalhadora. A transformação do homem e do mundo é um legado de honra e de coragem para as futuras gerações. Por isso, o sindicalista tem que participar, lutar e reivindicar. Esse é o caminho para a evolução da sociedade. A história faz os homens, mas os homens também fazem a história. Assim, se vê claramente que o homem pode fazer a sua própria história, transformar o mundo e concretizar a mudança social, econômica e política. O sindicalista não pode ser um mero espectador dos fatos. Ele tem que ser o próprio e principal ator nas relações entre o capital e o trabalho. Portanto, não pode ficar inerte e aceitar essa cartilha, esse texto que nos impõe o capitalismo como verdade absoluta. Mas necessita o sindicalista agir e saber que é possível modificar o mundo, reformar a sociedade, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, tanto econômica quanto socialmente. São legítimas as medidas que buscam a preservação e o desenvolvimento econômico de um país e a sua expansão de economia. Mas essas medidas devem necessariamente contemplar ao mesmo tempo a melhoria dos indicadores sociais e o crescimento do emprego. Devem essas medidas ser implementadas com observância das regras dos direitos humanos, das prescrições constitucionais, das normas internacionais e do Estado democrático de direito. O sindicato tem que convocar toda a sociedade para realizar um amplo debate para discutir e pensar o futuro do mundo. No nosso caso, em especial, o futuro da Ferrovia Gaúcha, principalmente em virtude de tudo que aconteceu com os severos eventos climáticos que assolaram o Rio Grande do Sul. O sindicato tem que marcar posição e demonstrar a importância do transporte ferroviário gaúcho para o desenvolvimento do país. O sindicato tem que atuar firme e forte, com seus dirigentes unidos, coesos, difundindo sempre o mesmo discurso e com objetivos comuns. O sindicalista tem de ver o todo, o coletivo, fortalecendo a defesa dos direitos e interesses de seus representados. O verdadeiro sindicalista deve liderar, se fazer presente e participar de todo e qualquer movimento, tanto do governo, do parlamento, quanto da sociedade em geral, movimentos que venham em favor do transporte ferroviário. Não podemos ter dúvidas de que o transporte ferroviário é o que mais propicia desenvolvimento social e econômico equilibrado, e é o que mais se adequa do ponto de vista ecológico e ambiental. O transporte ferroviário, pela importância que tem para o país, deve ter forte controle e fiscalização do poder público, e não deve ficar como está hoje, ou seja, completamente na mão da iniciativa privada, que não faz do transporte ferroviário um transporte para o país, mas simplesmente o explora como um mercado especulativo, visando apenas o lucro em detrimento dos interesses econômicos e sociais da população. O sindicato sempre deve almejar a convocação de todos para que participem dessa empreitada na busca da remotivação,
da remobilização da sociedade em torno do transporte ferroviário. Nosso sindicato, com garra e com atitude, deve estar na vanguarda e cerrar fileiras com todos os companheiros que queiram lutar pela retomada forte e pujante do transporte ferroviário brasileiro. Enfim, o sindicalista deve estar sempre pronto e apto para discutir e reivindicar os direitos da categoria. Direitos que ao longo da história foram conquistados com muito sangue, suor e sacrifício, e que hoje as empresas privadas fragilizam, desprezam e descumprem, desconsiderando a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, que defende como princípio fundamental o respeito à vida e à dignidade do trabalhador. Para concluir, parabenizamos a diretoria administrativa, o Conselho Fiscal e os delegados eleitos para o quadriênio 2024-2028, desejando que todos tenham a necessária força para lutar pela categoria e o devido discernimento para tomar as melhores decisões na defesa dos direitos e interesses da classe ferroviária. Obrigado. Empossados, a diretoria administrativa, o Conselho Fiscal, os delegados, né, passar a palavra para o presidente João Calegari. Prazer. O presidente da comissão hoje não pôde estar presente, o Paulo entrou em contato conosco, está com problema de saúde hoje, né? E a gente estava aguardando que tu chegasse, como tu não chegou, a gente atropelou o processo, né? Mas que bom que tu chegou a tempo ainda de pegar o fio da meada aí. Tá? Bem-vindo aí, tá? Bem, pessoal, dada a posse, né, que é o ato que nos dá o compromisso, né, para o qual nós nos candidatamos, digo nós todos, independente de delegados, diretores, conselho fiscal, parabenizar a todos, né, já desde ontem, na parte da tarde, a tarde toda, na parte da manhã, a gente conversou entre ativos e aposentados, colocando a situação do sindicato, da malha ferroviária. Vocês podem ver que o trabalho vai ser árduo. É uma tarefa complicada que nós temos pela frente pela situação que hoje a nossa ferrovia se encontra no estado do Rio Grande do Sul. Não é novidade para ninguém que nós estamos totalmente sem acesso com as demais malhas ferroviárias do Brasil, e a gente está também aí numa situação de renovação de contrato da empresa da qual nós fazemos parte do quadro funcional, né? Tanto os ativos quanto os aposentados, que já estão com a gente em mandato sindical, mais de 2 mandatos, 3 mandatos, que sabem do compromisso que nós temos após esse ato, de estar trabalhando, de estar dedicando a nossa vida quase que 24 horas aos nossos colegas trabalhadores na base, que estão aguardando resultado daquilo que nós aqui decidimos, seja no momento da posse, seja no momento de assembleia, seja no momento de decisão de reunião de diretoria. Como eu disse ontem e repeti hoje de manhã, a partir de hoje vocês deixaram de ser, nós deixamos de ser, porque a gente já está em mandato, né? Mas os novos deixaram de ser pessoa física e passam a ser pessoas jurídicas. Então, tudo o que nós lá no local de trabalho ou na sociedade, no dia a dia que nós vemos na igreja ou em qualquer atividade do nosso bairro, da nossa cidade, nós deixamos de ser o João. Nós somos o representante sindical de uma categoria. Então é um compromisso sério e eu conto e senti isso nesses 2 turnos de reuniões que nós tivemos, uma vontade muito grande de todos, de nós estarmos empenhados em estar buscando junto às autoridades o retorno da nossa ferrovia para o Estado. É um trabalho árduo e nós alguns não gostam de política, mas a política faz parte da nossa vida. Eu não defendo o partido, mas defendo a nossa convivência com a política. E não tem como, na nossa situação, colocar a ferrovia novamente do Estado em funcionamento sem os meios
políticos do Estado, do município e do governo federal. E a gente já vem fazendo esse trabalho logo que aconteceu o acidente climático que rompeu a nossa malha ferroviária, né? Desde a transferência de emissões de 200 companheiros que perderam, 50% perderam seu emprego, 50% foram para outro estado, foram mais de 130 companheiros terceirizados que também perderam seus empregos ali no nosso quadro ativo. E a gente não tem uma novidade do governo ou da própria empresa concessionária de uma previsão ainda da retomada dos trabalhos para que a nossa ferrovia no estado do Sul venha a trilhar os caminhos e os trilhos do nosso estado aqui do lado da serra. Então é preocupante a situação, é preocupante o que nós temos que fazer, e o pessoal na base, que costuma dizer aqui, né? Espero que vocês cheguem lá com algum retorno, e esse retorno oficial a gente já conversou, que depende de renovação de contrato, depende da comissão criada nos órgãos do governo para que se restabeleça essa ferrovia aqui no estado. Então não é uma situação para ser resolvida até o final do ano. Eu não acredito num prazo curto de 2 anos. Então a situação ela é preocupante, mas como nós falamos, e alguns companheiros já da antiga aí que estão com a gente, Múcio, Adão, Wilson, Wilson, o companheiro Nelson, Sidney, que está entrando na diretoria, mas é um companheiro que desde que se aposentou da rede ferroviária, teve as terceirizadas, esteve sempre próximo da ferrovia, aqueles companheiros que aqui estão presentes, Jair, e demais, que se esqueça, alguns, Júlio, sempre participaram do sindicato, sabem que essa diretoria vai correr atrás, está correndo atrás. Desde o primeiro momento procuramos a imprensa para divulgar a situação da ferrovia, porque até então a ferrovia, a imprensa falava só do problema do aeroporto, e continua falando, né? O aeroporto foi agora, graças a Deus, tivemos o retorno dele, que é de extrema importância para o Estado, assim como nós entendemos que a ferrovia também é de extrema importância para o Estado. O sindicato não está só preocupado com o emprego, estamos sim preocupados com o emprego dos trabalhadores, os que estão em atividade, daqueles que daqui saíram. Mas nós estamos preocupados sim com o transporte, e a gente vê todo dia vidas se perdendo nas nossas rodovias, não só do Estado, mas do país. A gente viu esse trágico acidente de um grupo de jovens de Pelotas, muito triste a situação, e a ferrovia abandonada no Estado, abandonada no país, do jeito que a gente vê. Então, o nosso trabalho não é só aqui no Rio Grande do Sul, ele é nacional. A federação, a confederação, a ITF, são organismos de grau superior das entidades sindicais, estão juntos. A gente já teve uma conversa, eu estive em várias reuniões, inclusive eles nos ajudaram financeiramente, para nós estarmos ajudando aqueles companheiros que perderam tudo, né? E a gente fez um bom trabalho, isso com união. E eu senti, nesses 2 dias, essa união desse grupo novo de trabalho, renovado. Então eu conto, nós contamos aqui, nós, eu e o Jair, que nós estamos à frente aqui, mas como eu digo, só nós dois, ou só eu, o Jair e o Pucci, que agora está aqui com nós, não vamos resolver a vida sozinho de ninguém. Nós temos que estar unidos, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias e sugestões para que nós possamos estar chegando aos órgãos de governo para se funcionar da ferrovia. Então, é um traçado que nós temos, nós passamos já, hoje de manhã, passamos com a privatização. É um novo momento, uma situação diferente, mas é um momento de união. E isso já foi provado, que com união nós vencemos. Lá atrás, em 97, 98, Nelson, lembra, né? Muitos diziam que o sindicato fecharia as portas em 6 meses. Já tem esse boato aí, dizendo que o sindicato vai fechar em 6 meses se a ferrovia do Estado fechar. Mas nós vamos mostrar que vamos sobreviver. Eu me emociono porque muitos companheiros que poderiam estar aqui com a gente não estão, né? Ativos e aposentados. Até porque pela situação das estradas, a própria companheira do Hilde pediu 1000 desculpas, mas para sair lá de onde ela está, cuidando da mãe dela, o traçado rodoviário está complicado para chegar aqui. Muitos que vieram, veio o Leandro de Luz Alta, né, que levava 5 horas, está levando 7 para chegar aqui, assim, toda a diretoria que
veio de diferentes cidades do nosso interior. Então é preocupante a situação do Estado, mas nós temos 4 anos para nos unirmos e estar buscando forças para um embate forte junto ao governo do Estado e ao governo federal para solucionar o nosso problema. Eu agradeço o apoio de todos e quero aqui, neste pedido de apoio, homenagear um companheiro que está deixando a diretoria. O companheiro Evair, faça o favor de levantar aí, e eu peço uma salva de palmas para o Evair. Saiu um ferroviário da extinta rede ferroviária, entrou como serviços gerais, né, na rede ferroviária em 87, se não me engano, começou, né? Entrando nas oficinas, foi para uma nova, virou maquinista, saiu da empresa após a privatização um período, voltou, retornou, entrou para o sindicato e está disposto a continuar na diretoria, auxiliando a diretoria como aposentado. Então isso já é um legado, né, Evair, que tu tenha sucesso nessa saúde, que é o que nós precisamos todos, sempre de saúde, para nós darmos continuidade à nossa vida, seja ela na atividade sindical, laboral ou mesmo no meio ferroviário. Porque uma coisa diferente das outras categorias, o aposentado ferroviário, ele não deixa de ser ferroviário. Ele não diz que é aposentado no exército, eu sou aposentado ferroviário. Então como nós temos vários colegas aposentados que estão aí, agradecer aos mesários que aqui estão presentes, que a gente convidou todos, nem todos puderam vir, mas a cada eleição a gente está sentindo a dificuldade de conseguir a participação dos nossos aposentados no pleito eleitoral, justamente pela dificuldade de saúde, pela dificuldade de idade, que todos chegam, que bom que todos nós conseguimos chegar aos 100, que é a previsão, né? Mas a entidade, ela precisa de vidas, precisa de pessoas, precisa de união. E hoje, nós só vamos vencer essa nova etapa com muita união. Meu muito obrigado e sucesso a todos. Assim como a gente saúda, né, a saída do Evair, que optou, né, por não estar mais na diretoria, né, e a gente realmente deseja, né, muito sucesso daqui para frente. Saudamos também os 4 novos, né, um diretor e mais 3 delegados aí que foram, né, vieram para dar uma renovada, uma remotivada também na gente que está há muito tempo, né, que é o caso do companheiro Tomé aqui de Rio Grande, né, o Rodrigo Garcia ali de Santa Maria. Os 4 levantados, 4 novos para a ingressão da diretoria também, uma salva de palmas. Bagé e o Pablo de Lages, né? Então, muito bem-vindos também. Vocês viram que não vai ser fácil, mas como o presidente falou, juntos a gente vai tocar esse trem para frente. Valeu. E o microfone está aberto, companheiros. Eu gostaria que alguns companheiros, sejam nossos parceiros, experientes, aposentados, façam sua voz, aqui o microfone, mas também do nosso quadro de ativos se manifestem, façam suas manifestações, que esperam um pouco alguma coisa, mas está aberto aqui. E depois eu gostaria de passar para a companheira Alice. Ela não gosta muito de falar, mas a gente sempre força ela a dar sua palavrinha, pela parceria que a gente tem com ela de muitos anos de museu, o trabalho que ela se dispõe a fazer no meio ferroviário. Então, está aberto para os companheiros que queiram e gostaria de se manifestar. E se ninguém se manifestar, eu vou nominar o nome. Faz parte do processo, né, Nelson? Então, Nelson, já que eu não gostaria de assumir. Pode ser. Ou tirando. O karaokê mais tarde, tá, né? Alô, colegas, amigos, companheiros, nessa minha, eu acho que quinto mandato, quarto mandato, passei. Não conta os teus, senão eu tenho que contar o meu. Nós estamos juntos também. Também. Mas enfim, tudo isso que o João
Jair comentou, esses companheiros mandaram mensagem, tá? Existe tudo uma realidade que a gente tem que levar em consideração, tá? Que é a história da ferrovia. E a história não é só patrimônio, não é só a estação executiva, somos todos nós aqui. Tá? A gente luta, a gente batalha. Eu entrei em 78, passei por várias dificuldades, a maioria passou por aqui, desde a privatização, a primeira privatização teve, foi complicado ver os colegas saírem, as pessoas sendo demitidas, foi assim uma coisa muito complicada, foi uma coisa muito triste e continua ainda acontecendo isso aí. Então o que resta para nós é continuar lutando, tá? Nós estamos com saúde ainda para lutar. Eu, apesar de estar nos bastidores, não estou quase sempre presente aqui com vocês, mas eu estou trabalhando, estou ativo ainda, cuidando dos nossos aposentados e pensionistas, tá? Dando todo o auxílio que é possível, tá? Conseguindo documentações, tudo que é possível, a gente conseguir ajudá-los a tentar, vamos assim, provar que pode se aposentar, que tem condições, ou se a gente não tem a documentação, dar os meios legais para chegar até aí. Então, assim, ó, o patrimônio também somos todos nós. Nós temos história para contar. Muita gente, o seu Elinho, então, esse rapaz é meu pessoal, sinceramente, é uma figura assim fantástica, assim como outros campos também aqui, tá? Então, assim, ó, vamos lutar, vale a pena cada momento que a gente tem, tá? Para ajudar os colegas, ajudar a ferrovia também, o patrimônio, não pode terminar. Nosso maior patrimônio do Brasil não pode deixar a peteca cair. Nós temos que batalhar para tudo isso aí, tá? Então, assim, ó, nós somos a história, pessoas, o próprio patrimônio imobiliário, tá? Então, vamos lutar junto, vamos pegar junto. Eu estou à disposição dos aposentados e pensionistas. O João, a secretaria tem meu telefone, qualquer coisa que precisar de informação, estou à disposição, contem comigo, tá? Se tiver que ir à justiça, vamos à justiça, que seja feita. As pensionistas estão tendo prejuízo, estão tendo prejuízo, mas vamos lutar, vamos conseguir, tá? Atrasar o pagamento, vamos mais adiante, mas assim, vamos todos nos unir. Quem precisar de ajuda, ajude os colegas, sigam em frente. A ferrovia é grande demais, é o coração da gente, é o sangue que pulsa. Muito obrigado a todos e parabéns ao nosso sindicato. E aí, tem que sortear mais algum? Adão, faz favor, tu, músico, faça uma uso da palavra em nome dos nossos colegas aposentados e também permanecentes de diretoria e permanece. Bem, pessoal, a diretoria sabe, assim, um momento difícil esse ano, mas estamos na luta. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar todos os eleitos, mais um mandato, eu estou com eles aqui desde 2002, então são 22 anos. E esses guris que estão entrando agora, eu digo por isso porque todos eles são bem jovens ainda. A batalha é árdua, mas a gente, com a força, com a união, com a cooperação de todos, com certeza a gente vai vencer. Eu digo para vocês, não é fácil. Que enfrenta muita pedreira pelo caminho, principalmente vocês, os chefes de vocês, sabem bem. Porque a Rumo trata outros funcionários. Antigamente, dentro da rede, todo mundo sabe que era mais fácil. Mas eu estou muito feliz de participar mais uma vez do quinto mandato, João e a turma toda aqui. E era isso aí, pessoal. Parabéns a todos e vamos em frente, porque não podemos deixar o trem parar, não podemos deixar o trem descarregar. Tá? Muito obrigado. E apareceu outra pessoa que está fugindo toda hora do auditório aqui. Eu também gostaria de, assim como nós fizemos uma homenagem ao Ivair, a nossa amiga Lúcia, representante feminina, que foge toda hora com a gente dá um jeito de buscá-la. Eu gostaria que a Lúcia dissesse algumas palavrinhas para nós, e eu gostaria de homenagear ela, que ela fez parte da diretoria até então, e ela conseguiu um jeito de sair, porque ela sempre me ameaçando não participar mais da diretoria, sempre ficar com uma participante, né? E esse ano ela arrumou uma viagem, bem no processo eleitoral, e não deixou a documentação para a gente, e ela não participou. Então eu gostaria que a Lúcia, em nome das mulheres presentes, viesse até a frente, e uma salva de palmas a ela, hein?
representando a categoria ferroviária feminina, né, que é forte para valer, e parabenizar a nova diretoria, os novos delegados, que tenham todos sucesso nessa caminhada, força, porque como o João falou, a luta vai ser forte. Mas como ferroviário não se abate, venceremos mais essa. E quando eu tiver de férias por aqui, com certeza eu venho colaborar. E agora eu estou indo para bem longe. Tá? Obrigada a todos. Eu não sou de falar, eu gosto muito de cantar e dançar, mas falar não é para mim. Obrigada. E aí, dos novos, alguém vai chegar atrás da nossa diretoria da Poço Ferrovia? Ou eu vou ter que chamar alguém aqui para frente? Eu vou nomear. Leandro, faz favor, Leandro. Eu sei que tu é um cara também que gosta de falar no microfone, né? Tu é quase mais político do que sindicalista. Então, mas depois vai ter outros, não se preocupe. Olha, até nem queria falar, estou bem cansado e realmente a viagem é desgastante, mas eu queria ressaltar que tudo que o João falou, todo, e o Jair também, o pessoal todo aí, é de fato muito, muito importante, muito verídico, é tudo que a gente vive no dia a dia. E eu até pensei em desejar boa sorte, que o pessoal novo está entrando, mas não vou desejar boa sorte, porque boa sorte é uma coisa que depende muito do acaso, e vocês não vão precisar de boa sorte, vocês vão precisar de força, de garra e de muita atitude, porque ser sindicalista é ser sindicalista todo o tempo, 24 horas por dia, não é só enquanto você está trabalhando, e não é só quando alguém fala contigo, né? É ser sindicalista por tempo integral. E é muita atitude. Bem, então é isso aí. Abraço para todos nós e mais 4 anos aí de muita luta até 2028. Abraço. Tenho tempo para mais 2 funções. É um dos mais novos, o Leandro já não é tão novo, né? Ele me surpreendeu hoje, que a gente não fica cuidando da idade do outro, porque eu não quero que cuide a minha, né? Então não cuida dos outros. E a gente tem esse trabalho da ITF também, que é informação sindical, e ele era um dos a princípio, novos que ia ser convocado, mas ele me surpreendeu, ele está com 47 anos, né? 46, 57, por exemplo. E aí me quebrou o grupo dos que a gente pretendia estar mandando os nomes para a ITF para estar fazendo um trabalho nacional e internacional. Mas enfim, mais um rapaz aí que começou como delegado com 4 anos e agora foi convidado a participar na diretoria, ele tem se mostrado muito nervoso em participar. Então são 2 que eu quero, o outro fica para a segunda intervenção, mas eu vou chamar o Mário para falar em nome dos novos delegados, então, ou os novos também podem se pronunciar. Mário, dá uma palavrinha para que também gosta da lutinha. Eu sou Mário Sérgio, né? E estou aqui como diretor, agora delegado, e estou aprendendo. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. E estou aqui para ajudar e os novos aí, para que possamos juntos estar forte, né? E forte. Bem forte. Bem forte. Vou fazer volta aqui, convidar o nosso companheiro de Bagé, falar em nome do Bagé, que o Bagé está nos dando, assustando aí. A cada eleição aumenta um representante na cidade. Então, ô Célio, fala em nome do Bagé, eu não vou chamar os novos para não assustar eles e sair da primeira porta que tiver aqui. Eu vou pegar uma 7 lá embaixo dela. Boa tarde a todos. Quer dizer que é uma honra fazer parte dessa diretoria.
seletos. Fui 4 anos delegado sindical, mais 4 delegado sindical, agora estamos entrando para a diretoria e queria dizer para vocês que a união é o que vale. O nosso meio, então, é o mais importante que existe. A união faz a força, com certeza. Só agradecer e sucesso a todos. De jeito não vai sobrar tempo ali se eu continuar convocando, né? São 24 diretores eleitos, né? Mas encerrando as falas dos companheiros da ativa, dos novos diretores, eu gostaria de passar a palavra para o nosso companheiro e amigo e presidente do clube mais esportivo, mais antigo do estado, Hélio Bueno, foi membro da comissão eleitoral. O Elinho fizesse o uso da palavra, se quiser sair, eu passo para ele. Não, ele vai capaz que ele não vai levantar ele. Tem outro que não gosta muito do microfone. Aqui é difícil. Conseguir um tempo. Meu Gordão, boa tarde. Eu só quero dizer que meu atraso nesse importante encontro é o seguinte: vocês sabem que a trajetória das ferroviárias é muito longa e pela idade que está chegando, aqueles 82 anos, de manhã eu tive uma consulta. Às 2 horas eu tive outra consulta lá no Hospital Santa Ana. Aí a gente correu até aqui para ver essa apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu quero cumprimentar essa diretoria, ao nosso advogado, que primeiro traz um curso assim na parte administrativa do nosso sindicato. Eu quero agradecer a oportunidade ao João de dar tanta liberdade para a gente poder se encontrar e falar alguma coisa. Vocês sabem que, acima de tudo que está acontecendo, eu, como presidente do Clube Esportivo Rio, e antes disso, eu ser presidente, eu tenho a dizer para vocês, acima de tudo que acontece, eu sou ferroviário. E pela ferrovia, eu tenho assistido grandes coisas de debate e de oportunidade. Eu quero dizer para vocês que eu tenho analisado a situação do nosso patrimônio. A cidade de Caxias do Sul, a estação foi arrecadada pela prefeitura. Santa Maria, também a estação foi logo por quem? Pela prefeitura. A estação de Pelotas, que eu tomei assim mais ou menos conhecimento também, teve essa participação da prefeitura. E Dom Pedrito vai ser inaugurada a estação de Dom Pedrito, também pela prefeitura, e lá vai ser criado o seu departamento cultural. Então, vocês podem ver que o nosso patrimônio, pelos que tiveram tantos tempos de trabalho, hoje, aqueles que fizeram não estão aí. Mas eu posso dizer para vocês que aquilo que houve, aquele sacrifício, não está sendo perdido, porque alguém está tendo a responsabilidade. Aqui em Porto Alegre, a gente está lutando de uma maneira expressiva, como diversos falaram aqui, é uma luta incansável. Eu nada menos do que vai fazer 24 anos que a gente está lutando com
naquele prédio que era dos armazéns ali, diretor por cima. A gente não conseguiu até agora. Todo mundo chega como presidente, todo mundo reclama. Pô, tu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas acontece o seguinte, como ferroviário, eu gosto muito de respeitar aqueles que souberam, pelo mínimo, trabalhar na ferrovia. Nós não temos as condições que aqui o sindicato tem do patrimônio. O patrimônio aqui é do sindicato e aqui quem administra é a sua diretoria. Agora, lá naquele patrimônio, a gente não pode fazer isso. Eu não quero procurar amizade com meus amigos ferroviários. Eu tenho procurado a discutir os problemas de encontro como esse. Esses encontros que a gente está fazendo aqui hoje é muito, muito valioso para o futuro da gente poder sair daqui e lembrar que nós tivemos um patrimônio e que alguém construiu e que alguém tem que valorizar esse nosso trabalho. Isso estou dizendo porque vocês podem ver nas paredes aqui, se encontra um trabalho que é uma parceria. Nada é feito individual, nada é feito por uma pessoa só. Então vocês podem ver, todo esse patrimônio que está nessa parede aqui foi justamente com a oportunidade libertária do sindicato nós colocar, nós podemos realizar logo que o patrimônio que a rede ferroviária passou e que uma pessoa pôde colaborar com nós, que é a nossa professora Alice. Então vocês podem ver que nada é feito sozinho. Se hoje nós temos aqui, nossos pais tiveram aquele velho safado e botaram nós aqui. Então essa é uma coisa que a gente não pode baixar a cabeça. Há dificuldade, há pedra no nosso caminho. E como o presidente falou, que nós temos muitas vagas por aí. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que isso tudo a gente poderá conseguir alguma batalha, um sacrifício, e com o senhor fazer reuniões e trazer aqui para dentro um seminário da ferrovia, que aí a gente vai ter condições de pegar aqueles dos colarinhos brancos que estão sentados nos seus gabinetes e alguém discutir com a gente. E como teve muitos companheiros aqui que falaram, nessas oportunidades, eles vão tomar conhecimento daquilo que só foi feito e daquilo que será feito daqui para dentro. Senhor presidente, o senhor pode ficar certo de que a gente vai conseguir fazer algum seminário que vai corresponder à nossa altura e à nossa esperança do nosso Brasil. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Hélio. Bom, vamos ver o que a nossa amiga, parceira, trouxe de novo para nós aí. Fica à vontade. Boa tarde a todos e todas. Sempre é uma honra estar aqui, né? E agradeço a mesa, de estar compondo essa mesa. Parabenizo a posse da nova diretoria, né? Encabeçada pelo João, mas com uma equipe fortalecida, com um pessoal novo, sangue novo, mas muito organizado e acolhido por todas as lideranças antigas, né? Então é uma posse importante até pelos desafios que vai enfrentar. Então eu queria fazer realmente a minha saudação, a importância do trabalho que vocês são responsáveis, e o João faz aqui o seu pronunciamento falando do que significa assumir, né? Tomar posse, assumir este compromisso diante de um pensamento, de uma luta e de alguma coisa que se deseja melhorar. E que na organização
todos é que se alcança, né? E eu fico muito feliz de estar contribuindo, porque eu, tendo decidido ser professora, né, encontrei na educação um lugar para olhar para as pessoas. E eu não sei se você sabe, mas eu sou professora de arte. Eu não sou uma alfabetizadora, eu não sou uma professora de matemática, eu não sou uma professora de língua portuguesa, nem uma professora de física ou de química. Mas todas as áreas do conhecimento, elas são importantes para mim. Então, como professora de arte, eu comecei a levar os meus alunos a conhecer o que se tinha de patrimônio no bairro. E comecei a levar os meus alunos a visitar os museus. Então, ao mesmo tempo que eu levava eles para conhecer o Museu de Arte, e era a primeira vez que muitos alunos saíam do seu bairro, pegavam um ônibus e iam no centro da cidade, eles também, nesse trabalho, olhavam que no bairro tinha quem pintava pano de prato, quem tocava violão, que tinha olaria no bairro, entre outras coisas, cada escola com seu bairro diferente, né? Eu, oportunamente, fui professora na escola Giúdice, que é no bairro Maitá, muito antes de eu conhecer o espaço ferroviário, no qual hoje eu tenho um domínio bastante grande, mas pequeno ainda perto do que eu preciso conhecer. E eu, ao chegar no Museu do Trem, que foi em 2009, a minha carga, a minha experiência, ela era como professora de arte e com os museus de arte. Eu já tinha me debruçado sobre esses museus, já tinha me debruçado sobre o que a gente chama de patrimônio, mas patrimônio cultural. Quando eu chego no Museu do Trem, eu cheguei por um desafio. A minha família mora em São Leopoldo. E o que eu queria olhar, quando eu quis olhar para aquele museu, era como se eu quisesse olhar para o bairro da escola. Era para o bairro de onde a minha família morava. E eu pensei, o que eu posso contribuir para este bairro? Onde tem uma estação ferroviária, onde tem um museu ferroviário. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu entro no museu sem saber praticamente nada da ferrovia. Praticamente nada. Mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, uma pessoa extremamente com vontade de viver, que isso quem me conhece sabe sobre isso. E com o meu conhecimento de museu de arte. Então eu entro no museu ferroviário e a primeira coisa que eu faço são perguntas. Perguntas que não tinham resposta. Assim como o trabalho da diretoria, que hoje não tem respostas. Como que vai ser o amanhã do sindicato, como que vai ser o amanhã da ferrovia no Rio Grande do Sul, a gente não tem essas respostas. Mas a gente tem as perguntas. E as perguntas vão impulsionar. Assim como as perguntas me impulsionaram quando eu entrei no Museu do Trem. Que eu perguntei assim, quem colocou esse copo aqui? Ah, não sei, mas não pode tirar daí. Mas por que não pode tirar daí? Não, porque está tombado o patrimônio, não pode tirar daí, não pode mexer. Então, eu comecei a tentar entender as respostas. Não pode tirar daqui é o quê? É muito importante que alguém colocou aqui, claro, é muito importante, mas se eu tirar daqui eu não vou desrespeitar, porque existem protocolos e eu tenho que conhecer os protocolos. Resumindo, eu passei a entender que este museu tinha essas respostas porque era um museu que não conhecia a sua história. Era um museu que, assim como a ferrovia, também foi interrompido. Gente, o que eu estou contando para vocês, eu levei quase 15 anos para sintetizar. É muita pesquisa para entender que este museu, o Museu Ferroviário de São Leopoldo, chamado Museu do Trem, ele, na verdade, tem problemas estruturais de gestão de um museu que se desconhece, que não entendeu que quando a ferrovia passou por um processo de privatização, o museu perdeu a sua organização museológica ou museográfica, que vem da palavra museu. Eles me disseram que eu tinha um tempo a mais para falar, tá? Então eu vou aproveitar mais uns minutos. E assim, então é bem interessante de ver que, assim como o sindicato enfrenta problemas de valorização dos seus profissionais, o museu enfrenta o mesmo problema de valorização dos seus profissionais, porque este museu precisa de museólogos,
precisa de museólogas. E não tem. Eu fui fazer museologia depois de ter sido diretora do museu. Eu procurei a formação e fui fazer museologia. Mas eu não entrei lá sabendo, e nem tendo essa profissão. Então eu passei a ter a profissão de museóloga por conta também do trabalho aqui, com a parceria com vocês. Então eu também estou colocando para vocês a importância da nossa convivência, que eu fui fazer museologia, né, por conta disso. Isso foi... Eu finalizei em 2016, tá? Então, desde 2016 que eu sou museóloga, mas eu sou professora de arte desde 93, eu me formei em 93. Apesar dos meus cabelos não serem pintados, não terem os fios brancos, tá? Então, o que é importante a gente entender hoje desse Museu do Trem? É que esse rompimento, a própria cidade de São Leopoldo não tem clareza desse rompimento. Quando o seu Hélio diz assim, Santa Maria, a prefeitura está olhando para a estação do jeito que consegue. Pelotas, a prefeitura está olhando para a estação do jeito que consegue. São Leopoldo, a prefeitura também está olhando para a estação do jeito que consegue. E aí a gente vai entrar com uma outra instância de problema, que é entender as prefeituras tentando administrar uma coisa que se chama ferrovia, que não termina no limite da cidade. Essa compreensão que vocês têm de a ferrovia ultrapassar cidades, os municípios não têm. Eles têm essa dificuldade para gerir o patrimônio histórico ferroviário. Então, eu estou sempre brigando com o chefe, porque ele pergunta para mim o que é que eu vou fazer fora da cidade. Para que é que eu tenho que ir a Pelotas? Afinal de contas, o que eu vou fazer em Parobé? Por que eu preciso ir a Montenegro? Por que eu tenho que ir tanto a Porto Alegre? Então, porque tudo para eles está fora do limite da cidade. Então, para eles tem uma dificuldade de entender a importância. A ferrovia não tem esse problema. Ela tem o problema de entender quem não entende isso, né? Porque, na verdade, a ferrovia, ela vai. E aí, o que vocês estão enfrentando agora é o problema de não vai, porque teve uma enchente, tem problema aí de corte, de conexão, de transporte, e que vocês vão ter que achar alternativas e soluções junto com a empresa. Mas e qual é o nosso papel de museu em relação a isso? Que quando eu tento fazer essa reflexão com o município, e agora eu estou tentando achar alternativas de pensar isso com o Estado e com a União, porque eu não penso pequeno nunca, tá? Mesmo que pode ser que eu não dê conta, mas eu sou feliz pensando que o horizonte é largo, assim como a ferrovia, né? Que ele vai embora, o trem vai. Então, a ideia é buscar alternativas ao longe, né? Então, nesse momento, eu estou tentando trabalhar a compreensão de que se as pessoas precisam entender a ferrovia histórica, o patrimônio histórico, também cabe a gestão de cada município entender isso, para respeitar o trabalho que se faz, para respeitar a importância do ferroviário vir lá de Bagé, vir lá de Pelotas, falar no Museu do Trem de São Leopoldo. Então, é complexo, é um trabalho que me convida cada vez mais, que me desafia. E eu aprendo com vocês todo dia, vocês não têm noção, como vocês me ensinam. E talvez o meu papel, assumir o meu papel, João, é dizer que quando eu aprendo, eu tenho que dizer para vocês que eu estou aprendendo. Porque talvez para vocês não seja importante. E quando eu digo para vocês o que eu aprendi, aí vocês escutam de alguém que viu aquilo para vocês é natural. Então essa é a nossa troca, essa é a nossa parceria. Vida muito longa a nossa parceria, né? E aí eu tenho notícias que são incertas, né? Porque a gente perdeu a prefeitura de São Leopoldo. Então nós não sabemos como vai ser o próximo ano. Temos novas perguntas aí. Mas isso, quero dizer para vocês, que isso não significa que eu deixarei de estar comprometida ou de batalhar por essa estrutura. Eu vou encontrar outros... Já passamos também por isso lá. Exato, já passamos, exatamente. Né? Eu estive 4 anos, fiquei 7 anos distante, retornei, fiquei 5 anos e não sei qual vai ser o próximo ano.
Mas uma coisa eu sei, eu tenho hoje uma agenda com mais contatos, eu tenho hoje mais parceiros e colaboradores, eu tenho hoje uma compreensão da ferrovia e da importância do patrimônio, o que me dá outras instâncias estão interessadas no que eu posso contribuir. E é dessa maneira que eu quero contribuir. E sem deixar de falar, né, que o trabalho que está aqui nas paredes está fazendo 10 anos, 11 mais ou menos, é isso que o Jair está nos lembrando. A gente fez em 2013, quando nós iniciamos caminhando na Vila dos Ferroviários, entre 2011 e 2012 como Museu do Trem. Mas se em 2012 eu saí do Museu do Trem, eu convidei a universidade a entrar na vila. E eu fiquei 10 anos caminhando com alunos da universidade na Vila dos Ferroviários. Essas crianças que estão aqui, hoje são pai e mãe, porque se tinham 10, hoje tem 20. Se tinham 13, hoje tem 23. Então, tá? E é um trabalho numa comunidade ferroviária e eu estou sempre disponível a fazer isso. E para encerrando, gente, eu quero dizer que o projeto que eu estou dedicada nesse momento, ele é um projeto em parceria com o edital da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria do Estado da Cultura, que nos deu a oportunidade de ir a Pelotas, Rio Grande, Cassino, a gente foi a Sapucaia, veio a Porto Alegre e agora Montenegro, exato, e agora semana que vem nós estaremos indo a Gramado. Então eu deixo o convite para vocês. Esse projeto é o seguinte, ele nos interessa, a gente caminha no recinto ferroviário porque as pessoas não sabem o que é um recinto. E o recinto e o patrimônio histórico, ele já diluiu onde é que está o recinto, as pessoas não sabem o limite do recinto e o limite da cidade. Então a gente caminha de uma forma simbólica para entender o conteúdo que tem no recinto e depois faz uma roda de conversa de memória com pessoas daquela cidade, mas com convidados de outra cidade. Então nós estaremos hoje, a gente adiou para estar aqui, a gente vai estar na semana que vem, no dia 30, em Gramado. Todos estão convidados, todos que podem estar lá em Gramado. Às 10 da manhã a gente faz a caminhada e vamos ir num lugar onde o trem andava de ré para poder subir, porque a subida era muito longa, tá? Que se chama o Morro do Rabicho. E vai na estação Várzea Grande fazer de tarde, às 2h30, uma roda de conversa de memória com as pessoas. O seu Hélio pode ser que nos acompanhe, vamos ver como é que está a agenda de saúde dele. E fica o convite, Vanille, se tu vai estar, já está aposentado, já pode subir a Gramado. Eu sei que a Arlete já confirmou, mas estão todos convidados para estar lá. E eu agradeço aqueles, a gente pretende, não sei quando, mas ia a Bagé e Santa Maria, que teve que mudar o desenho por causa da enchente. A gente ia a algumas cidades e teve que alterar. Mas fica aí o convite para as próximas. Santiago também. É isso. Obrigada. E muito obrigada ao sindicato. O sindicato que, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse sindicato é primoroso, gente, vocês não têm ideia. Esse sindicato tem garra e ele tem uma coisa que vocês precisam saber. Ele consegue olhar de frente o machismo, porque nós mulheres, precisamos sublinhar como é difícil estar nesse lugar que nós ocupamos, seja com o microfone, seja com o conhecimento, seja porque a gente teve uma ideia, seja porque a gente não quer só ficar no trabalho doméstico. E esse sindicato tem um espaço para essa discussão, e eu vou sublinhar todas as vezes que me derem a oportunidade. Portanto, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Pela aula, né? A gente aprende sempre junto. Secretário, qual é o caminhamento? Não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra. O doutor Giovanni já encerrou. Então, agradecer novamente, né, João, a vinda de todos aí, né? Inclusive os mesários, né, que pela primeira vez a gente conseguiu trazê-los aí. Agora não temos conseguido, aliás, todos não puderam vir, né? E a logística daqui para frente agora a gente vai ter um pequeno coquetel, né?
É um aperitivo do jantar à noite, às 19 horas, aqui na churrascaria Cristófoli, que fica na 7 de abril 344, entre a Cristóvão e a Farrapos, né? E a gente espera contar com a presença de todos vocês e os familiares que conseguiram estar junto aqui. É isso, presidente? Isso aí. Podemos dar como encerrada? Isso. Exatamente. Isso, a gente gostaria de, encerrando, chamar toda a diretoria aqui para a gente fazer uma foto oficial, a foto bem lembrada, você, obrigado. Foi.